Precificada acima dos R$ 7 por ação no maior IPO do ano de 2021 e agora negociada a centavos e num processo de recuperação extrajudicial para reestruturar uma dívida de 65 bilhões de reais. Esse é o momento atual da Raizen. E para a gente entender o que levou a companhia para esse cenário, hoje eu converso com Pedro Gaudi, nosso analista de investimentos aqui da GF. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem, Fabi? Bom, Pedro, sempre bom a gente conversar sobre esses acontecimentos do mercado, que envolve principalmente as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, né? Tem gerado muita dúvida aí do que está acontecendo com a Raizen, para onde vai a companhia. Então, a gente começar entendendo um pouco melhor, Pedro, vamos dar uns passinhos para trás e entender quem que é a companhia e em qual momento a Raizen surgiu. Vamos lá. A Raizen é uma das maiores empresas no Brasil no setor de energia e biocombustível, tá? Uma joint venture. Foi uma parceria que foi feita entre a Cosan, Grupo Cosan, que é um senhor grupo empresarial com diferentes ramos de atuação, e tem no braço da Raizen a sua parte de energia e biocombustível. E nada menos o sócio da Cosan é a Shell, né? A Shell no mundo, né? Então a Shell do Brasil está aqui dentro, 44% Shell, 44% Cosan, 12% Free Float. É uma empresa com uma expressividade muito grande, uma agressividade recente, passada na aquisição de usinas, né? Sucroalcooleiras, grandes usinas, ativos muito representativos, e está na distribuição da bandeira Shell no Brasil e na Argentina. Então, assim, é um ativo realmente bem representativo, muito importante, e que passou por uma fase de ajustes aí, que a gente vai discutindo aqui, né? É isso aí. Para quem gosta de conteúdos como esse, com análise, a gente tem aqui o nosso canal da GF. Se você ainda não é inscrito, aproveite para fazer a inscrição no canal da GF, ativar as notificações também, receber tudo que a gente posta aqui ao longo da semana dos nossos conteúdos, principalmente análises como essa do Pedro. Bom, Pedro, como você bem colocou aqui, a gente tem aí Shell, Cosan, né? Enfim, controladores da Raizen. Tivemos agências de classificação de risco em épocas passadas, colocando nota máxima para a companhia. Em qual momento, então, o financeiro começou a chamar a atenção da Raizen? Vamos lá. Bom, algumas empresas no Brasil optaram, né? Vocês vão lembrar que quando teve a pandemia, logo depois da pandemia, uma forma de aquecer a economia foi utilizada a redução representativa da Selic, né? Então você tinha uma Selic a 2%. Isso na história, no passado do Brasil, é um fato inédito, né? E logicamente com 2% uma taxa dessa, para quem lembra das taxas anteriores, o histórico de inflação no Brasil e de juros, é um achado, né? Então, muito empresário se aproveitou disso para fazer grandes aquisições, tá? A gente teve a Cosan mesmo adquirindo vários ativos de qualidade, com gás, por exemplo, vários ativos de qualidade, e se utilizando de recursos de terceiro. No caso da Raizen, né? Então, a Raizen optou por quê? Fazer aquisições estratégicas de usinas sucroalcooleiras no Brasil, né? Ativos importantes, inclusive na Argentina, de energia. Lembrando que a Raizen ela opera etanol, né? Bioenergia, ela exporta açúcar, tem a distribuição de combustíveis, que é a bandeira Shell, né? Tem uma estrutura de logística e trading bem representativa e atua também na energia renovável, tá? Seja solar, biometano, para o próprio bagaço da cana você gera energia, né? Hidrogênio verde, já tem várias fontes aí de energia. Então, assim, é uma baita de uma empresa, tá? E o problema é que você tomar um empréstimo a 2%, se endividar, né? Passar a ter uma estrutura de capital alavancada. Quando essa taxa de juros começou a voltar para o histórico do Brasil, né, para a normalidade do Brasil, essa taxa passou a ser de 2 dígitos. Isso começou a prejudicar todas aquelas empresas que se alavancaram, né, com uma taxa de juros baixa, começaram a sentir os efeitos mais para frente, né? Por quê? Porque conforme você vai pagando ou amortizando a dívida, os juros da dívida, a 2% é uma coisa, a 10%, 15% é outra. Então aquilo começou a virar uma bola de neve de despesa financeira, corroendo a capacidade da empresa em atender sua necessidade de capital de giro. Ela teve que tomar mais dinheiro, né, para sanar no curto prazo o próprio fluxo, e isso acabou virando uma bola de neve.
e a Raizen chegou num patamar, né, não muito diferente da Cosan, né, super endividada e numa situação caótica que necessitava de ajustes. Bom, e a gente vindo agora mais para os dias atuais, enfim, principalmente agora nesse ano de 2026, a gente teve algumas agências de classificação de risco rebaixando, né, a nota da Raizen aí para grau de alto Sim. risco. Tivemos também Shell, Cosan não chegando a um acordo, né? Tivemos várias notícias aí, alguns rumores também sobre isso. Então, o que de fato aconteceu para a empresa, enfim, chegar nesse cenário? Aconteceu o seguinte, a Cosan também ela se utilizou desse mecanismo de alavancagem, né, e ela também passou por esse problema. Então, qual foi a saída para a Cosan? Arrumar um sócio financeiro estratégico, né? Um sócio que entrou lá dentro, colocou 10 bilhões, que é o BTG, né, do André Esteves, e não é que salvou, não, ajudou, né? Tá ajudando lá a Cosan a arrumar a vida dela. A Raizen, como eu falei, a Cosan tem 44% da Raizen. Agora, para salvar a Raizen, o primeiro pensamento, a lógica, é aporte dos sócios. Então, assim, a Cosan, no momento dela, ela não quer participar, não quis participar, né? Então, se estipulou que a Shell colocaria 3,5 bi de reais no reforço de capital, e a Cosan não colocaria, mas o Ometo, né, o acionista controlador da Cosan, colocaria 500 milhões. Né? Aí ficou uma história toda. E agora, o que vai fazer? Vão pedir recuperação extrajudicial? Vamos. Né? Recuperação extrajudicial é uma forma, por 90 dias, você não paga alguns tipos de dívida, né? Então, assim, te dá fôlego. Então, foram para extrajudicial e, ao mesmo tempo, eles estão negociando com os seus credores financeiros, né? Lembrando que a Raizen tem CRA, tem LCA, tem bonds, né? E dívidas com grandes bancos. Né? Então, a ideia que está sendo discutida nesse momento é que 45% dessa dívida ela seja transformada em ações, né? Então, chamar esse pessoal de débito para equity, para participar e ter ações da Raizen. Esse é o processo, e quando a gente olha o último resultado divulgado pela Raizen, que foi o terceiro trimestre, né, que encerra em dezembro, o ciclo dela é diferente por causa do ciclo da cana, então o terceiro trimestre dela, que encerrou em dezembro, ela está com uma dívida líquida de 55,3 bi de reais, tá? Dívida líquida banco. Se você olhar, tem mais coisa lá dentro né, que é oneroso também. Então isso é uma dívida liquididade de 5,3 vezes. É muita coisa, né? É muita coisa. Se a gente pegasse na comparação anual, terceiro trimestre de 24, essa relação era de 3 vezes, né? Então assim, conforme foi aumentando a taxa de juros, de 2% para 10%, para 15%, isso começou a ficar insustentável, né? E agora, então, está essa situação. Logicamente, o papel sentiu isso, né? A ação hoje é negociada a centavos, na faixa de 50 e poucos centavos, né? E ela tem prazo, né, dado pela B3, porque ela virou penny stock, né? Você não pode ter, uma ação não pode ficar assim, negociada abaixo de R$1, saiu do índice e tudo mais, e a bolsa, a B3 deu um prazo para ela resolver isso, e provavelmente se o papel não voltar ao real, qual que é a saída que as empresas, quando acontece isso, fazem? É o agrupamento, né? Destrói valor, né? Por isso que ela vai caindo e está centavos, né? Porque você vai ter que pegar 100 ações virar uma, quer dizer, o acionista que tiver pouca ação perde tudo, sabe? É uma coisa extremamente destrutiva. E, pelo que me recordo, a gente tem, talvez até o mês que vem, maio, mais ou menos final de maio, junho, é o prazo estourando aí para a B3, deu para a empresa. Hoje, a situação é essa. Credores negociando essa troca, né? É melhor trocar do que perder, né? Então, tá mais ou menos assim. E considerando esse momento agora que a empresa está nesse processo de recuperação extrajudicial, né, de próximos passos, e principalmente para o investidor de Raizen, o que fica de expectativas diante do cenário que a gente tem, pelo menos até o momento? Então, eu acho que assim, o investidor, depende do perfil do investidor, qual que é a estratégia dele? Se for estratégia de carteira previdenciária, a Raizen não entraria nunca nessa carteira, né?
E até brinco de puxadinho. Nem para puxadinho serve, porque você está comprando um papel totalmente especulativo, né? Papel que vale centavos, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se realmente você vai ter uma aceitação ampla desses credores em trocar a dívida por ações. Quem tiver ações vai ser diluído, né? Logicamente vai ser diluído, porque vai entrar mais, vão ser criadas mais ações para aportar esses credores financeiros. Então, assim, é puramente especulativo o posicionamento nesse papel. Olha, 50 centavos, se subir 10 centavos eu ganhei uma nota preta, né? Um bom dinheiro. Mas é tudo especulativo, pode acontecer tudo, né? É claro que a gente fala de um ativo Shell, né? Só a marca Shell tem um valor que não justifica negociar centavos, né? Com certeza. Mas a situação de endividamento de estrutura de capital dela realmente é muito problemática. É por isso que ela custa centavos. E para vocês que gostam de assuntos como esse, quer saber mais dos desdobramentos também desse caso e outros que acabam movimentando o mercado, aproveite para baixar o aplicativo da GF. Nele a gente tem uma área de carteiras recomendadas, notícias em tempo real, tem as análises que o Pedro disponibiliza dentro da plataforma e muito mais, então, para auxiliar os investidores na estratégia com foco no longo prazo. Então, aproveite o link aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, Pedro, então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, enfim, de todo esse histórico que a gente passou sobre a companhia, enfim, o que esse caso da Raízen em específico deixa de lição para o investidor, de ponto de atenção, enfim, para quem investe, para quem está pensando em entrar no mercado de ações brasileiro, o que a gente pode tirar de lição desse caso? Acho que é importante o investidor ele se atentar a questões de empresas. Você tem um universo de empresas na bolsa, mas você tem que se atentar a muitas coisas. E uma delas é fundamentos. Os fundamentos da empresa é bom. Bom, era bom até o momento que ela tomou uma dívida insuportável, quase difícil de pagar, né? Ela perdeu o fundamento, né? Perdeu qualidade. E você também tem que avaliar o seguinte, a distorção que isso causa, né? Porque a partir do momento que essa empresa começa a dar prejuízo, como a Raízen está apresentando, você perde toda a referência de avaliação por múltiplo. Você não tem mais indicador PL, preço-valor patrimonial. Se bobear, ela vai ter patrimônio líquido negativo, também perde toda a referência. E aí você fica preso à projeção, né? Aí que valuation é esse que você vai usar para uma empresa que está nessa situação? Então você começa a ter distorção até no preço teto projetivo, né? A projeção do preço justo. Você perde totalmente o referencial. E, logicamente, essa distorção acaba prejudicando demais a avaliação, né, e todo o racional para você olhar a empresa. Então, assim, tome muito cuidado. Puramente, tem algumas coisas que são importantes para o investidor, né? Fundamento, que setor que é, um setor tranquilo, balanço, a estrutura de capital da empresa, alavancado ou não, né? Olha, você tem um controlador, qual é o perfil do controlador, qual a história desse controlador como empresário, enfim, fazer uma lição de casa, né? Na verdade é isso, tem que fazer uma lição de casa e justamente a partir do momento que você escolheu, selecionou a empresa, para nós que trabalhamos com a filosofia aqui de carteira previdenciária a longo prazo, você tem que fazer essa liçãozinha de casa para escolher o bom ativo, né? Para você poder carregar, né, ao longo de vários anos, aportando, reinvestindo dividendos e tirar a bola de neve, né? É por isso que o aplicativo ajuda vocês, tá bom? É isso aí. Bom, a gente vai acompanhar então o desenrolar desse acontecimento, enfim, com a Raízen. A gente também tem o nosso Morning Call aqui no AGF, então para você que ainda não nos acompanha, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, a gente sempre está ao vivo, né, Pedro, aqui no canal da AGF, atualizando tudo que está acontecendo no mercado, falando também das novidades relacionadas às companhias. Então não se esqueça então de se inscrever no canal da AGF, acionar as notificações e também aproveitar então aqui o nosso espaço do vídeo, deixar nas mensagens quais outros assuntos vocês gostariam de ver por aqui. A gente fica então por aqui com essa edição falando sobre Raízen e voltamos numa próxima oportunidade, né, Pedro? Obrigada. Isso.